sou Andréa Faulhaber e eu estou muito feliz em te receber aqui na casa do Volte ao Lar, esse canal que te convida a refletir sobre a palavra de Deus, sobre as coisas que o Senhor tem a dizer para nós a respeito da nossa vida, da nossa história. E nessa semana o tema é muito interessante, tempo para você. Mas antes de responder aqui as suas perguntas, eu quero te convidar a inscrever-se no canal, a compartilhar esse assunto, a curtir e a também deixar aí o seu like e estar conosco em todas as nossas redes, em todos os meios, né? E a primeira pergunta desse dia é a seguinte, vamos ver se você se identifica com ela. Me sinto cansada mesmo após uma noite de sono. Você acha que precisa de tempo para mim? Bom, muitas vezes, gente, não é o tempo aquilo que a gente precisa, certo? Muitas vezes, né, como diz ali Jesus, nós estamos cansados e sobrecarregados e precisamos que Ele nos alivie. Mas esse alívio de Jesus, que é oferecido o tempo inteiro, ele só acontece se nós formos depositar o nosso fardo ao pé da cruz, ok? Ah, mas isso parece tão óbvio, só que não é. Muitas vezes nós agarramos esse fardo, queremos resolver aquela situação, ficamos matutando noite e dia sobre aquilo e vamos para nossa cama ficar pensando sobre aquilo. E aí de manhã a gente acorda assim, moído, cansado, porque foi o dia de situações para resolvermos e uma noite em que a gente foi dormir carregando aquilo. Pode perceber que quando você viaja, vai para a praia ou vai em algum lugar, na fazenda, na chácara de alguém, você volta daquele banho de cachoeira revigorado, porque você deixou as coisas um pouco de lado. Então é isso que nós precisamos fazer. Quando nós deixamos aos pés da cruz, aos pés de Jesus, nas nossas orações, e nós colocamos isso para Ele, Ele realmente carrega sobre si as nossas lutas e as nossas dores. Eu queria lembrar para você também que Jesus muitas vezes disse aos seus discípulos que ia se retirar, ia retirar-se para orar, retirar-se e ficar um pouco longe da multidão. E que ali no livro de Cânticos ele nos convida a quê? Vem, amada minha. Ele diz assim, em relação ali ao que fala o pensador, a sua amada, como a Cristo diz isso à igreja. Vem, amada minha, vamos correr pelos campos, vamos olhar as árvores, vamos olhar as flores. E é muito importante que você faça isso também, que você tire aquele tempo, sabe? Aquele tempo especial para você. E aí você faz uma pergunta para mim, André, e às vezes você sente assim também? Sim, eu tenho até um testemunho para falar para você sobre isso. Uma certa vez eu estava exausta, gente, muito cansada, justamente depois de uma noite de sono. Eu estava lavando as louças e me veio um estalo. Eu falei, peraí, se a palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como águias, correrão nas atividades todas da vida e não se cansarão, certo? Não se fatigarão, né? Voarão e enfim, por que eu estava me sentindo daquele jeito? Então, naquele momento eu recebi a resposta, gente, interior. Eu não estava esperando no Senhor. Então nós precisamos esperar nele e não ficarmos agarrados a situações, aferrados em coisas que a gente não consegue resolver, certo? Trabalhar naquelas que nós conseguimos resolver, orar e entregar aquelas que nós não conseguimos resolver. A próxima pergunta é a seguinte: em meu lar, nem sempre entendem que estou sobrecarregada. Que devo fazer? Bom, eu queria dizer para você aqui aquele exemplo, gente, de quando Jetro vai visitar Moisés. Jetro é o sogro de Moisés. E quando ele chega ali para visitar Moisés, Moisés está cercado de pessoas, decidindo uma porção de situações, de gente na fila, e ele orando o dia todo e aconselhando aquelas pessoas. E imediatamente Jetro, como uma pessoa mais experiente, olha e diz, isso não vai dar certo, isso não vai poder ficar assim. Então eles criam um sistema de distribuição de responsabilidades. Ah, André, mas sou só eu e meu esposo, eu tenho filhos pequenos, mas a minha mãe não mora perto. Olha, gente, pra tudo tem um jeito, sabe? Às vezes a gente se engana entendendo que nós somos onipotentes ou que somos insubstituíveis em certas tarefas, certo?
Cuidar dos seus filhos, orientá-los quando são pequenos, realmente é uma tarefa que cabe a uma mãe ou um pai. Mas lavar uma louça, uma outra pessoa pode fazer, né? Passar uma tarde na sua casa para que você descanse um pouco a sua mente, uma outra pessoa pode fazer. Dormir no sábado à tarde, você pode fazer. Deixa a pia de louça, tira aquele tempo de descanso, sabe? E estabelecer com a sua casa que o sábado inteiro, o domingo inteiro vai ser tirado para o descanso, para a oração, para aquele momento de relax. É uma responsabilidade sua também. Então, o que eu quero dizer a você é que é preciso conversar, assim como Jetro e Moisés fizeram ali. Conversar com quem está ao seu redor, seus filhos adolescentes, seu esposo, certo? E às vezes o marido com a sua esposa. Você precisa distribuir esses serviços de uma maneira inteligente. Você vai dizer a essas pessoas de casa, e se forem marido e mulher, vocês vão conversar com esses filhos distribuindo tarefas. Muitas vezes, sabe o que a gente faz? Pega a tarefa do filho pequeno e faz no lugar dele, porque ele é pequeno, porque você não aguenta esperar. Olha, às vezes é preciso sentar, pegar aqui um livro, uma revista, folhear e dizer para esse filho: filho, a mãe, agora é a hora de você catar os seus brinquedos e guardar. A mãe vai ficar aqui esperando, a mamãe vai esperar até que você termine a sua tarefa. Isso é muito importante, sabermos aguardar que o outro também dê aquele seu passo. E essa distribuição, ela precisa ser comunicada por você, o seu esposo, ou você e a sua mãe, ou você e os seus filhos, a todos da família. Como é que esse trabalho vai ser dividido? E se for uma família de pessoas um pouco maiores, e aí um pouco maiores, eu já digo a você, são crianças aí de 5 anos para cima. Crianças de 5 anos para cima já começaram a ler, já pode existir uma tabelinha de serviços na porta da geladeira. A minha avó costumava dizer que quem dispensa serviço de criança, esses serviços pequenos de colaboração, de contribuição, não é uma questão de exploração infantil, é uma questão de ensinar a criança a recolher o lixo, de ensinar a criança a passar o paninho na bancada onde ela estuda, a organizar os livrinhos dela, de ensinar uma criança a pôr uma mesa. São serviços que tiram a sobrecarga de cima de você. Então é importante você conversar, você saber comunicar aquilo que está acontecendo contigo. Vamos para a próxima pergunta. Ela diz assim: em casa, cuido de muito... em casa, cuido de muitas responsabilidades. Como conseguir descansar? Bom, eu queria dizer para você ali do exemplo de Marta e Maria, que Jesus, apesar de ser um exemplo feminino, não tem problema nenhum. Jesus vira-se para Marta e diz: Marta, Marta, você está atenta a tantas coisas, quando ele tenta mostrar a ela, gente, o que é essencial, o que é fundamental. Então, pai, esposo, se você está se sentindo com muitas coisas ao mesmo tempo, mais uma vez, é preciso que você comunique e é preciso que você coloque o foco naquilo que é essencial. Por que eu estou te dizendo isso? Eu conheço muitos homens e pais de família, muitos mesmo, que eles são excessivamente detalhistas, excessivamente perfeccionistas. Então, se eu vou lavar um carro, eu tenho que lavar dando brilho em cada rodinha, passando o pano até o carro ficar totalmente polido, como se eu fosse uma loja, como se eu fosse aí um lava-jato, vamos colocar assim. Então, é preciso que você perceba que há dias em que você não vai poder fazer isso. E outra coisa, tenha sim o seu tempo de chegar em casa, converse sobre isso com a sua esposa, tirar o sapato, pisar no chão, calçar o chinelo, tomar aquele banho gostoso. E esposas, vamos ajudar nisso. Muitas vezes os nossos maridos, eles trabalham muitas horas fora, a gente às vezes trabalha mais perto de casa, ou os dois compartilham algumas coisas, não importa. Não sejamos como a mulher de Provérbios, que é a mulher rixosa, que é assim que o homem pisa na porta, certo? É óbvio que isso também serve para homens, mas mais frequentemente para as mulheres que falam mais, ok? Nós falamos mais que os homens. Então, muitas vezes aquele homem chega na porta e você já está despejando sobre ele uma dúzia de problemas. É muito importante que nós entendamos que o chegar ao lar
tem que ser aquela sensação de chegar ao céu. Então ali eu não vou falar de problemas com aquela pessoa, eu vou deixar que ela chegue, que ela jante, que ela descanse a mente. E mais tarde, ou num momento propício, eu vou trazer esses assuntos. A minha mãe, ela sempre teve uma sabedoria incrível, ela dizia para nós, quando nós corríamos para a porta, vocês sabem como são as crianças, pai, você trouxe isso. Ela dizia, não pergunte o que o seu pai está trazendo na mão. Não fale dos problemas do dia para o seu pai. Então isso é muito importante, gente, porque nós estamos em um tempo em que a figura, a presença masculina, a paternidade muitas vezes é desacreditada, e eu estou falando de paternidade familiar, não só de crianças, de adolescentes, de filhos adultos. Ela muitas vezes é criticada, desacreditada, e muitas vezes também nós não entendemos toda a carga de tensão que está sobre os ombros dos nossos companheiros, certo? Que eles têm um sentimento de cobrança, que tem toda uma pressão aí de indústria, de TV, de jogos, para jogar tentações do inferno sobre eles, colegas de trabalho que fazem piadas culturalmente sujas, erradas, sempre algo para levá-lo para o lado oposto. E nós devemos fazer o papel do céu, o papel do Espírito Santo na vida dessa pessoa. E o conselho que eu te dou, então, é que tenha o seu tempo de relax, seja menos minucioso, certo? Tenha aquele tempo assim, tire desse tempo diário o tempo que é seu. O seu tempo de descansar, o tempo do chinelo no fim de semana. Não invente o churrasco para você ir para a churrasqueira, ok? Prefira uma comida compartilhada aí com a família, é melhor um simples sanduíche de mortadela com um guaraná e você está aí olhando a paisagem sentado em algum lugar, do que você estar ali correndo, fazendo 1001 coisas ao mesmo tempo, tá certo? Outra pergunta aqui de uma mãe: tenho 2 filhos pequenos e trabalho fora, como obter tempo para orar? E aí eu te digo que existe uma questão na Bíblia muito clara, do Gênesis ao Apocalipse, que é a prioridade, ok? A Bíblia nos diz, o Senhor Jesus nos disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso significa o quê? Você que tem filhos pequenos, os meus filhos dia desses eram pequenos, você precisa sim lavar a louça na pia, mas às vezes a gente pega o pano de prato bonito e coloca sobre a louça